Boa noite aos amáveis amigos, irmãos, irmãs aqui presentes e todos vocês que estão nos diferentes países. Nesta noite, para a introdução do tema que nós teremos no próximo domingo, no estudo bíblico do domingo que vem. Para mim é uma grande bênção e privilégio estar nesta ocasião aqui com vocês, depois de alguns longos dias que faziam sem estar aqui com vocês. Para mim, uma grande bênção estar novamente aqui com vocês. Que Deus lhes abençoe grandemente a todos. E lhes use grandemente aqui em Maracaibo. E a todos vocês que estão através da transmissão da internet ou do satélite Amazonas. Para esta ocasião, leremos no segundo livro de Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 8, onde nos diz: tomando entonces Elías su manto, lo dobló e golpeou as águas, las quales. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias lhe disse: coisa difícil has pedido. Elias lhe disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. O que Eliseu vendo clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E alçou luego el manto de Elías, que se lhe havia caído, e volviu. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. E a outro lado, e Eliseu passou. Tomamos as palavras. E tomaremos as palavras do versículo 14, onde nos diz: onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias hoje? É a pergunta que nos vem à mente no nosso tempo. Queiram assentar-se, tenham a bondade.
É importante onde o Deus de Elias esteve no passado, mas o mais que nos aproveita é sabermos onde Ele está neste tempo nos qual nos correspondeu viver. O Deus de Elias é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, o qual fez um pacto com Abraão e sua descendência, e aparecia aos profetas desde Adão em diante. Algumas vezes aparecia num corpo visível à vista desses homens de Deus, em seu corpo angelical, e por eles era chamado o anjo do pacto, ou anjo do Senhor, ou Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Ele também aparecia numa luz, na qual também apareceu para Moisés, lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, e lhe disse: eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Amirão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 16. Moisés quiso saber cuál era el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le fue dado allí a conocer el nombre a Moisés. Moisés quis saber qual era o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e lhe foi dado ali a conhecer o nome. Esse Deus Todo-Poderoso que aparecia na forma de luz, também aparecia na forma de um homem, de um anjo, o qual também apareceu para Josué na forma de um comandante e chefe militar. Esse é nada menos que o Criador dos céus e da terra, o qual depois se fez carne, habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário ao tomar os pecados do ser humano, fazer esse pecado por nós e, como consequência, morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu por todos nós. Havia chegado o tempo para a raça humana morrer, desaparecer. Mas ele veio para salvar o mundo, morrendo na cruz do Calvário. E graças a ele por ter morrido na cruz do Calvário, é que existe a vida humana na terra. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó do Antigo Testamento é o próprio Jesus Cristo do Novo Testamento, que se fez carne e viveu como um ser humano entre os seres humanos. E como o Deus de Elias estivera nos diferentes profetas, desde Adão até João Batista, depois em Jesus, em toda a sua plenitude,
luego que había estado en Elías, o qual, pasó a Eliseo, depois de estar em Elias, passou a Eliseu, y de e mensajero veio passando de era em era, e de mensageiro em mensageiro, de profeta em profeta, a estar manifestado até en chegar plenitud. a estar manifestado em Jesus Cristo, em Allí toda a estaba sua el Dios plenitude. de Elías, Ali estava o Deus de Elias, en el instrumento correspondiente no instrumento para correspondente una nueva dispensación, para uma nova dispensação, el Señor Jesucristo. o Senhor Jesus Cristo. Siempre el Dios de Elías ha estado en el mensajero Sempre correspondiente a cada o Deus de tiempo, Elias esteve no mensageiro porque el correspondente Dios de para Elías cada es el tempo, ángel del pacto. porque Dios o es Deus de el Elias é o Espíritu anjo do Santo, pacto. É Deus em Espírito Santo, manifestado num homem enviado por enviado Deus por Dios para uma certa era o cierta ou certa dispensação. y ha estado con el pueblo E ele esteve com o bajo el povo pacto correspondiente a ese tiempo, que esteve estado sob en o la pacto etapa correspondente o para esse correspondiente tempo. para Esteve na etapa ou na era correspondente para esse tempo. manifestado a través E esteve del manifestado Espíritu Santo en el mensajero através do Espírito Santo correspondiente no mensageiro correspondente para cada era e para cada dispensação. El mismo Cristo O dijo, próprio Cristo disse: yo estaré con vosotros Eu estarei todos los convosco días todos os hasta el dias, fin del até mundo. o fim do mundo. São Mateus capítulo São Mateus 28, capítulo verso 28 e versículo 20. 20. Em São Mateus capítulo Em 18, São Mateus verso capítulo 20, 18 e versículo 20 ele nos "Donde disse: estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo Onde estaré. 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, Estaré aí eu entre estarei. vosotros". Estamos viendo donde Estamos vendo el Dios de Elías onde o dijo Deus que de Elias estaria, disse que estaria, reconociendo que el Dios de reconhecendo que o Deus de Elias, Elías, al hacerse ao se carne fazer carne y manifestarse e en se toda manifestar em plenitud toda a Jesucristo, sua plenitude em Jesus Cristo, el Dios de Elías o Deus de Elias encarnado es encarnado el Señor Jesucristo, é o Senhor Jesus Cristo. y él ha estado Ele con esteve su iglesia com a sua igreja de etapa en etapa de etapa em etapa, en el mensajero de cada edad, no mensageiro de cada era, dándole a su iglesia, falando à sua guiando a su igreja, iglesia, guiando-a, bendiciendo abençoando-a a su iglesia, enseñándole e ensinando a sua igreja a palavra correspondente para cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo, y llamando y juntándolos a chamando e ajuntando os escolhidos cada etapa de cada etapa, de cada era da igreja do Senhor. el ministerio de Elías en Elías Tisbita, O ministério de Elias em Elias Tisbita é muito sobressaliente. que es operado por el Espíritu Santo. Depois, esse Porque ministério Elías que é operado Tisbita pelo Espírito Santo passou em uma doble por porção Cristo em Elias o Tisbita, a Eliseo. passou numa dupla porção para Eliseu. Luego encontramos que en Eliseo estaba Depois Dios encontramos de Elías, que o Deus de Elias estava em Eliseu, acompañándolo acompanhando-o en esa nessa etapa del programa de Dios. do programa de Deus. Luego, por tercera ocasión, encontramos Depois vemos o Deus de Elias operando el ministerio de operando Elías o ministério de Elias pela por terceira vez ocasión en Juan el em Bautista, João o Batista, através del cual através de precursor quem la primera precursou a primeira vinda de Cristo. el mismo Cristo O próprio dio Cristo testimonio de que Juan el deu Bautista testemunho de que João Batista era el Elías era o Elias tenía que tinha de vir venir en aquel tiempo, naquele tempo, preparándole el camino preparando al o Mesías. caminho ao Messias. Él es aquel Elías, Ele é aquele Elias. dijo Cristo. Assim Cristo disse. Eso fue cuando le dice en E el foi capítulo 17, quando
No capítulo 17 de São Mateus, versículos 10 ao 13, lhe perguntaram: no dicen los escribas não dizem os escribas que Elías tiene que venir que Elias tem de vir primeiro? Cristo respondeu: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Então eles compreenderam que eles tinham falado de João Batista. Ou seja, o Espírito Santo havia vindo em João Batista, operando o ministério de Elias pela terceira vez. E todas essas três manifestações sucederam sob o pacto de Deus, feito com o povo hebreu no Monte Sinai, com o povo do pacto. E no Novo Testamento podemos ver o Espírito Santo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado no meio da sua igreja. Consequentemente, vemos o Deus de Elias na igreja do Novo Pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, passando de era em era, de dispensação em dispensação, da dispensação da lei à dispensação da graça. E para o último dia passará da dispensação da graça para a dispensação do reino. Esse espírito ministerial de Elias, que é o Espírito Santo operando o ministério de Elias pela quarta vez, nós o vimos no reverendo William Branham, mensageiro para a sétima etapa, ou era da igreja gentia, representada na era ou na igreja de Laodiceia da Ásia Menor. Vimos uma grande manifestação do ministério de Elias, do Deus de Elias manifestado nesse ministério tão poderoso, que foi visto no reverendo William Branham. E depois que ele partiu, a pergunta é: onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias ainda continua no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Deus de Elias regressará aos judeus. Porque houve uma pausa na dispensação da lei. Na semana de número 70, onde os primeiros 3 anos e meio dessa semana de número 70, da profecia de Daniel no capítulo 9, essa primeira etapa de 3 anos e meio se cumpriu sob o ministério de Jesus Cristo, no qual estava e é o Deus de Elias, Emanuel, Deus conosco. Por isso ele podia dizer: eu e o Pai somos um. Assim como você e eu podemos dizer: a minha alma e eu somos um. A pergunta é: se o Deus de Elias veio dos judeus até os gentios, passando desde a terra de Israel
até a Ásia Menor, sob o ministério de São Paulo, em quem o Deus de Elias estava em Espírito Santo, operando esse ministério apostólico. Depois passou à Europa, onde manifestou 5 etapas da igreja, 5 eras. E esse ministério do Espírito Santo se manifestou através de 5 mensageiros, o Espírito Santo atuando nessas diferentes eras, pelo qual o Deus de Elias passou de Israel à Ásia Menor, da Ásia Menor à Europa, da Europa passou à América do Norte e passou ao continente americano e ungiu com esse ministério profético ao reverendo William Branham, no qual o Deus de Elias estava manifestado e falando ao cristianismo, chamando e juntando o povo nesse tempo. Porém, depois que o ministério do quarto Elias terminou, ficou o ministério do quinto Elias, onde estará o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Elias, na sua manifestação final entre os gentios, e depois no meio do povo hebreu. E assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos judeus. E o rapto acontecerá. Como disse o reverendo William Branham, na página 30 do livro As 7 Eras da Igreja, em espanhol. E vamos ler isso para termos uma clara ideia de onde está hoje o Deus de Elias. Livro das Eras, página 30, parágrafo 109, ele nos diz: agora, quando o evangelho voltará aos judeus, quando tenha terminado a dispensação dos gentios, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente lhes pudesse dizer algo que está a ponto de suceder hoje, neste nosso dia. Essa grande coisa que sucederá recorrerá até o Apocalipse 11. E aquelas 2 testemunhas, aqueles 2 profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. E nessa manifestação dos ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, o Deus de Elias estará se manifestando primeiramente entre os gentios, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa do lugar santíssimo desse templo espiritual, assim como foi mostrado no templo que Salomão construiu, o qual construiu 2 querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro, com suas asas cobrindo o propiciatório no lugar santíssimo e, consequentemente, no lugar santíssimo do corpo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o seu templo espiritual. O Deus de Elias estará no lugar santíssimo desse templo, que é a etapa ou a era de ouro da igreja, a era da pedra angular. Lembrem-se que o lugar santíssimo era de madeira coberta com ouro por dentro e por fora.
porque o ouro representa a divindade. E ali nesse pequeno lugar, sobre a arca do pacto, entre os dois querubins de ouro, estava o Deus de Elias, nessa coluna de fogo, nessa luz, que era a única luz que havia no lugar santíssimo. E que o sumo sacerdote havia uma vez por ano, quando ele entrava com o sangue do sacrifício da expiação. O lugar santíssimo representa a era da pedra angular. Por isso o reverendo William Branham, nos disse na página 35 do livro das citações: olhe para cima, a era que vem. Vamos ver o que ele disse. Ahora vamos a teremos o ministério chegando. Agora, temos um ministério chegando que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. E mais abaixo ele disse: observe a igreja luterana sob a justificação, vinda fresca do catolicismo. Veja, movendo-se. Em seguida, olha Wesley, chegando um pouco mais próximo à santificação, tecendo dentro das Escrituras. Veja no meio de Wesley, a próxima coisa que veio, a era pentecostal. E a era pentecostal com a restauração dos dons, os dons espirituais. Veja a era que vem agora, para cima, a pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor, o manifestado. Deus em toda a criação espera que a igreja ache seu lugar posicionalmente. Quer dizer que a igreja tem de encontrar esse lugar que lhe corresponda neste tempo, nessa etapa ou nessa era. A era de pedra angular, porque aí é onde a igreja sobe no último dia para ver a manifestação do Deus de Elias, prometida para o tempo final. Aí nessa era de pedra angular, veremos o Deus de Elias. E a pergunta fica respondida: onde está o Deus de Elias? Nós o vimos de era em era, no povo que está sob o pacto vigente do seu tempo. E o vimos manifestado nos diferentes mensageiros de cada era, do Antigo Pacto ou do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas nos correspondeu agora saber e ver onde corresponde estar o Deus de Elias manifestado
no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu. Onde está o Deus de Elias? Lembrem-se de que Eliseu tinha pedido uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. E a promessa é que haverá uma dupla porção para o tempo final, na manifestação do Deus de Elias entre o povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde virá a igreja encabeçada por Cristo, manifestado no meio da sua igreja, operando esses ministérios, o ministério de Elias pela quinta vez, e virá como Eliseu nessa manifestação com a dupla porção, a porção espiritual do Espírito de Deus sob o novo nascimento e a porção física da glorificação dos seus corpos, a transformação do corpo, para cruzar do outro lado do Jordão. Lembre-se de que o Jordão representa a morte. Passar a eternidade. Passar fisicamente com vida eterna ao reino de Deus, com corpos eternos, imortais e glorificados, sob a manifestação da dupla porção do Espírito ministerial que o Espírito Santo operou em Elias o Tisbita, em Eliseu, em João o Batista e no reverendo William Branham. E o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, o Deus de Elias, voltará a se manifestar para uma ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e para uma transformação dos que estivermos vivos nesse tempo em que ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo. Assim como Eliseu veio com uma dupla porção do Espírito que estava em Elias, virá a igreja e ao mensageiro do último dia com uma dupla porção, a porção espiritual e a porção física. Virá com a manifestação dos filhos e filhas de Deus, com a glorificação, com a transformação, não somente espiritual, mas física também. O que será a adoção ou a redenção do corpo? A adoção dos filhos e filhas de Deus, com vida eterna espiritual e física no reino de Deus. Pelo qual é importante sabermos onde está o Deus de Elias, porque Ele é quem fará todas essas coisas no meio do povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, na era que corresponde a este tempo final. Não será na primeira era. Para aqueles da primeira era, o que tem é uma ressurreição em corpos glorificados. Não será para os da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta ou da sétima era. Porque essas eras já passaram. Mas será para a era da pedra angular, que é a era onde se sobe, logo depois da sétima etapa ou da sétima era da igreja gentia.
si preguntávamos Assim como se perguntássemos, lá na primeira era, onde está o Deus de Elias? Teríamos de dizer, está na primeira era e está manifestado através de São Paulo, o mensageiro da primeira era para a igreja gentia. E assim, em cada era, com cada mensageiro. Mas o mais importante agora é sabermos onde está hoje, no nosso tempo. No próximo domingo, veremos com mais detalhes este tema, uma vez que hoje é somente a introdução para o tema bíblico do próximo domingo, cujo título é Onde está o Deus de Elias hoje? Se tem alguma pessoa aqui que ainda não recebeu Cristo como Salvador e quer recebê-lo nesses momentos, pode fazê-lo. E estaremos orando por você, para o qual já pode chegar até aqui na frente. E oraremos por você. No próximo domingo estaremos novamente com todos vocês. E aqueles que não receberam a Cristo ainda, poderão fazê-lo também. No próximo domingo, com a ajuda de Deus. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. Nesta introdução do nosso tema, do estudo bíblico para o próximo domingo. Onde está o Deus de Elias hoje? Que todos continuem passando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador, o Deus de Elias. Deixo com vocês Miguel Bermúdez Marín para continuar. O missionário Miguel Bermúdez Marín para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. Para mim foi um grande privilégio estar conversando com vocês sobre este tema, como a introdução do estudo bíblico do próximo domingo. Deixo aqui com vocês o missionário Miguel Bermúdez Marín e continuaremos nos vendo nestes dias, conforme os anúncios que sejam feitos nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Que as bênçãos do Deus de Elias, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.